Ele é pai, ele é marido, ele é cristão, ele é esportista, uma das maiores vozes do mundo hoje sobre ética na proteção de dados e sobre direito digital. Nós estamos aqui hoje para falar com o professor Renato Opsi Blum, que é o curador do nosso curso de Direito e Novas Tecnologias da Galícia Educação. É um prazer enorme, Renato, estar contigo aqui hoje. E eu sei que qualquer apresentação que eu faça não vai fazer jus à grandeza que tem esse profissional, à grandeza que tem esse ser humano que é o Renato, que é uma pessoa que a gente gosta demais, está conosco já há algum tempo em alguns projetos e isso nos torna mais felizes, Renato. Vocês viram que para falar tudo isso é porque eu sou amigo do Fábio, então é uma alegria enorme estar aqui, contar com a sua confiança e poder bater esse papo aqui envolvendo novas tecnologias, questões jurídicas e muito mais. É isso mesmo. Bom, a gente sabe, Renato, que você é hoje uma das maiores vozes, a voz talvez a mais proeminente no Brasil, a falar de proteção de dados, de ética, de segurança de informações, de direito digital como um todo. Tá? E a idealização desse projeto de direito e novas tecnologias passa evidentemente pela tua história, passa evidentemente por tudo aquilo que você tem feito, por tudo aquilo que você tem construído. Eu queria entender de você, né, qual é a sua visão sobre esse curso de direito e novas tecnologias. Eu sei que na educação você tem estimulado pessoas e construído o futuro da educação, o futuro do direito digital, né, transformando profissionais na área do direito digital, passando por instituições como o IBMEC, como o INSPER, como o EBRAD e tantas outras, mas eu queria entender, nesse curso especificamente que a gente está tratando aqui de Direito e Novas Tecnologias, o que você imagina para ele, né? O que você imaginou na concepção dessa matriz curricular? Fábio, como você já sabe, mas aqui compartilhando com o nosso público, eu sou um apaixonado por educação. Eu adoro dar aula, eu adoro coordenar cursos, eu adoro estar presente nessa evolução de percepção educacional como um todo. E hoje o mundo é mais digital do que nunca. Nós temos aí várias leis, temos regulações específicas envolvendo o direito digital, envolvendo as novas tecnologias. Cada vez mais nós temos aí uma velocidade enorme, gigante na evolução tecnológica, que traz uma série de consequências para o direito. Então essa é a primeiro motivo, primeira consequência que nos traz para desenvolver um curso Direito e Novas Tecnologias. Eu acredito muito no protagonismo do direito, cada vez mais, eu gosto muito desse termo, cada vez mais, com relação ao avanço e ao desenvolvimento tecnológico. Então hoje, trazer aqui 2024, o que nós temos de novidade e quantas novidades, né? No mundo da inteligência artificial, em que a gente faz a ligação, o link também com programas de computador, só que com muita potência. Ano passado ainda falávamos em metaverso e continuaremos falando de metaverso com mais potência, mas hoje o termo da moda do momento é inteligência artificial. Nós já temos na Europa um marco gigantesco, talvez o maior marco jurídico da história, que é o AI Act, que é a lei, o Act, a Lei Europeia de Inteligência Artificial, que vai trazer aí uma interferência, uma disrupção, um impacto gigantesco em todas as áreas da sociedade e, notadamente, demonstra um protagonismo do direito, que vai acontecer com cada vez mais intensidade daqui para frente. Quanto mais potência tecnológica nós tenhamos, quanto mais digital o mundo fica, mais regulação, mais o direito vai aparecer. Essa é a principal justificativa desse curso, que é dinâmico, e que vai, eu estou citando só aqui apenas o marco europeu, mas só no Brasil nós temos aí mais uma dezena, mais que uma dezena, talvez já quase 50 ou mais que isso, projetos de lei só sobre inteligência artificial. Falta falar de plataformas, de fake news, de questões eleitorais, de atualizações penais, novos crimes, né, no ambiente digital, de questões de privacidade, vamos citar aqui, não ia citar nesse momento, Lei Geral de Proteção de Dados, que se entrelaça com a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial usa muitos dados pessoais. Como fica isso? Como fica toda essa potência dentro de plataformas ou de aplicações que saem do controle das fronteiras nacionais? Que começou com uma discussão lá no início da internet em 1995, que do ponto de vista processual também é apaixonante. Mas não é só isso.
nós temos a velocidade, a mudança de comportamento, a indução de comportamentos, quando a gente traz hoje fake news, junta com IA, deepfakes, que já há uma proibição brasileira, por força de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, isso também está previsto nos nossos projetos de lei, está previsto por interpretação também na casuística da legislação que nós temos, Código Civil, CDC, etc., mas veio com muita força agora no AI Act, que vai demorar para ele ser totalmente implementado, aí, vai demorar mais de 2 anos, e que vem com multas pesadas também. Eu lembro, Fábio, quando nós falamos da LGPD, da GDPR europeia, e citávamos lá as multas europeias, né? Enfim, quantidade gigantesca de 20 milhões de euros, né? 4% do faturamento, enfim. A LGPD brasileira 2%, né? 50 milhões de reais. Como é que vai ficar? Agora o AI Act vem com 7,5%, né, do faturamento, multa por uma sanção grave, quando você tem a proibição daquela tecnologia, quando tem risco, né, excessivo, com muita precisão agora, direto ao ponto, direto ao assunto, como diz nosso amigo José Neumann e Pinto, sanções para aplicações proibidas na lei europeia, no AI Act, de Inteligência Artificial, Artificial Intelligence, 7% do faturamento bruto, ou, que for maior, 35 milhões de euros por infração. Então, notem um aumento, se nós fizermos um comparativo com a GDPR, de 20 milhões de euros, agora estamos indo até 35, né? E de 4% estamos indo aqui para 7,5%. Então, só para demonstrar aqui, do ponto de vista pecuniário, né, Fábio, a importância. E a gente diz que quando isso começa a doer no bolso, é sinal que toda a estrutura de compliance, de conformidade, começa a se mexer. Só citando a questão da inteligência artificial, nós teremos aí milhares de questões técnicas e jurídicas para serem adequadas. Se nós tivermos aqui na questão da implementação da LGPD ou da GDPR, ainda temos muitas tarefas e desafios da aplicação da conformidade, que é uma aplicação dinâmica, ela não acaba numa vez só. Imaginem só na inteligência artificial. Ainda mais se nós levarmos em consideração o termo novas tecnologias, aí nós podemos ter a ideia de que isso é muito mais abrangente e por isso o curso está mais do que justificado. Nós todos dependemos, vivemos, sofremos as consequências desse, entre aspas, ecossistema ou meios digitais como um todo. E existe uma questão que é muito relevante, e eu entendo que o direito cada vez mais será protagonista, que é a questão da imprevisibilidade. Muita gente pergunta hoje, o que vai acontecer? Não só aquela questão que todo mundo fala, vai substituir o homem, a IA, os sistemas dominarão o mundo, etc., mas e as profissões? Nós teremos substituição ou teremos aprimoramento? Um artigo muito recente do Silvio Meira. Silvio Meira é um cientista tech muito reconhecido, um dos fundadores do Porto Digital, do CESA, inclusive lá de Recife. Ele escreveu nesse artigo, ele até colocou um marco temporal que foi muito ousado. O Silvio, que eu conheço, e as nossas saudações, ele disse que os 800 dias há 2 semanas atrás, vamos trazer aqui a 780 dias mais ou menos, nós teremos uma mudança drástica envolvendo inteligência artificial, na medida em que essa mudança ela está diretamente ligada a novas oportunidades. Ele disse que nós multiplicaremos por 10, em média, por 10, as possibilidades de tarefas, de negócios, de oportunidades. Esse é um ponto interessante. Então, se nós trabalhamos hoje no direito, no número 1, nós podemos trabalhar 10 vezes mais aplicando essas ferramentas. Não é substituição, é multiplicação de oportunidades. Então, se nós temos hoje milhões de processos, vamos multiplicar esses milhões por 10, talvez teremos bilhões de processos aqui no judiciário. O judiciário vai produzir mais, as pessoas vão processar mais, vão contratar mais, tudo vai girar com mais intensidade. E como é que fica a segurança jurídica nessas questões? E até adicionando um outro ponto, já que tudo será potencializado, nós temos que trazer a questão do pagamento, das transações financeiras, das criptomoedas, do Drex, que já está em teste, a moeda digital brasileira, e o Drex que vai ser amarrado, vinculado, né, conectado a contratos inteligentes. Nós teremos aqui, por exemplo, compra e venda de carros, o carro só vai ser entregue quando o Drex entrar naquela plataforma. Portanto, nós teremos uma diminuição da chance do descumprimento daquele contrato, mais segurança jurídica. Ah, mas o carro teve um vício. Aí nós vamos ter que litigar.
Vai chegar um momento que a tecnologia vai também poder analisar se existe ou não um vício? Provavelmente. E aí a questão vai ser se a tecnologia ela foi eficiente ou não foi eficiente. E por isso que se justifica essa potência de 10 aqui que o Silvio Meira cita. Então nós teremos aqui nos próximos anos, então 780 dias, né, dá mais que isso, mas nos próximos 3, 4 anos, uma modificação de potência. Eu gosto muito desse termo, de potência envolvendo as novas tecnologias. Como a mudança vai ser muito rápida, as consequências jurídicas também serão muito práticas e intensas. Não só no desenvolvimento de novas leis, mas da evolução da jurisprudência e da mudança de comportamento. Então, os usos e os costumes, que são fontes do direito, serão cada vez mais importantes e relevantes. Nós teremos uma aceleração da atividade jurídica. Que bacana, hein, Renato? Então, esse artigo que você estava comentando do Silvio Meira, eu tive a oportunidade de ler também, né? E ele fala, poxa, a internet começou em 95, e eu lembrei da época da internet de escada, né? Quem é mais jovem não imagina como é que era o negócio da internet de escada, e o quanto isso evoluiu em tão pouco tempo, que foi muito pouco tempo, né? E os saltos têm sido em progressão geométrica, né? Tudo que acontece no mundo digital tem sido um salto em progressão geométrica. Eu tô entendendo aqui, e por tudo que eu já vi da sua pós-graduação, que ela é uma pós-graduação super conectada com o momento, né? Que ela não vai tratar só de proteção de dados ou de privacidade de dados, mas sim do direito digital como um todo, inserindo, a gente pode até dizer que ela é um grande letramento digital aqui para o direito, né? Que ela faz toda a diferença. Eu tava olhando aqui o site com a sua pós, né? Com a sua curadoria, eu vi que a gente tem aqui um aspecto de conexão com o teu escritório, com o Opsi Bloom, né? E essa conexão, ela dá oportunidade para alunos que se destaquem, que efetivamente façam a diferença, tem a oportunidade de trabalhar contigo, né? Imagina o que é trabalhar com o professor Renato Opsi Bloom, né? O quanto de aprendizado a gente não vai ter e o quanto que a carreira pode dar um salto efetivo no âmbito do direito digital. E o contrário também, né? Poder trabalhar com alguém que já aprendeu ou que gostaria de aprender, que está imbuído, né, com esse sentimento digital, isso é muito bom, é uma troca. Sem dúvida. Muito importante. Sem dúvida. E eu tava olhando aqui a matriz, eu queria entender um pouco melhor, a gente tem aqui 2 primeiros módulos que falam de inteligência artificial. Né? Então o primeiro módulo fala de conceitos, aplicações e desafios da inteligência artificial. O segundo módulo fala de algoritmos, ética, dados e aplicabilidade no direito. Queria entender rapidamente de você o que o nosso aluno, o que aquele candidato que quer fazer um curso de pós-graduação, né, de direito e novas tecnologias, o que ele pode esperar desses 2 primeiros módulos a tratar de inteligência artificial? Fábio, quando a gente pergunta hoje para alguém, você sabe o que é inteligência artificial? Nós temos aí as respostas mais variadas possíveis. Então, como nós estamos falando de direito, o que eu tenho feito com os meus alunos quando eu faço essa programação? Essa provocação. Estou até com a programação na cabeça. É provocação. Então eu pergunto para eles, me dê uma definição de A técnica que esteja na lei. Mas onde é que está na lei? Eu vou pegar o AI Act europeu, vou pegar os projetos brasileiros, 2338, etc. Eu falei, não, vamos voltar um pouco mais. Vamos para 1998. Mas como 98? Vamos lá. Artigo 1º da lei do software. Ali tem a definição do que é inteligência artificial, só que com outro nome. Programa de computador. A gente começa com essas provocações nesses módulos para explicar o que é, para fazer a interconexão com o mundo jurídico, com o nosso dia a dia, com a parte legal. Ao mesmo tempo, trazendo aqui noções de programação, do que é um algoritmo. Hoje programação é algoritmo, né? Na prática é quase que a mesma coisa. A questão dos códigos, da compilação, que é a transformação da linguagem. Ao mesmo tempo, algumas aplicações práticas disso. Não tem como não falar do ChatGPT, da UI, etc. Enfim, todos esses modelos, alguns aplicativos até que congregam todos esses modelos. A interconexão no dia a dia do advogado. Então, o que eu posso usar esses modelos? Vou usar para quê? Para fazer um visual law, por exemplo? Porque vamos debater também. Visual law, novas formas interativas de você conversar com um magistrado, com o Ministério Público, com um delegado, etc., de forma mais objetiva, dinâmica, etc. Ao mesmo tempo, trazendo efetividade para o seu dia a dia, economizando tempo, economizando dinheiro, fazendo contas mais rápidas, direito tributário, trabalhista.
O que eu posso fazer com relação à elaboração de contratos, peças, até que ponto eu posso chegar na confiança ou na desconfiança, que é quase que uma regra obrigatória desses modelos. A partir daí a gente evolui para questões de discussão efetiva dos modelos, impactos jurídicos, então as consequências a partir da IA generativa, né, ou do aprendizado de máquina, aquela consequência de uma imagem que foi gerada a partir de um outro modelo, de uma outra imagem, que pode ser uma obra derivada. Então temos aí o vínculo com direitos autorais, repercussão da identificação daquela pessoa com mais ou menos relevância, afinal de contas, IA ainda é matemática estatística, porque é uma questão de programação lógica. Além disso, a questão de estímulo, direto ou direto, de questões criminais. Podemos ter situações aqui que o sujeito pode se matar em uma pesquisa, pode ser induzido a se matar, conversando, né, com o sistema de inteligência artificial e tendo a impressão que aquele sistema é uma pessoa. Então, fazendo um parênteses aqui dentro desse tema, por que existe toda essa polêmica hoje? Olha, vamos colocar um robô, vamos colocar aqui então o Fábio conversando com o Renato, pode ser um avatar ou um robô, um androide mesmo, um robô, né, mecânico aqui. Por que eu preciso de um robô mecânico? Um robô mecânico é só para fazer força. E, efetivamente, eu vou trazer alguma coisa, mas não para conversar. Eu converso hoje na tela, converso hoje num sistema num bot de casa, por exemplo, né? Esses sistemas, enfim, da Amazon, da Apple, enfim. Por que eu tenho que ter a pessoa? Para parecer que é uma pessoa? Claro que essa é uma questão mais psicológica do humano. Então, eu vou ser enganado achando que eu estou conversando com o humano, mas eu estou conversando com a máquina, mas eu quero que a máquina pareça humana. Será que é bom isso? Estou fazendo uma interpretação contrária do que a gente está vendo por aí. Porque choca, né? A gente vê esse tipo de vídeo, choca, enfim. E o direito? Como é? E a gente também tem que tratar de questões, mas a máquina terá direitos? A gente fala máquina, eu lembro, 95, máquina, o PC, Personal Computer, aquela caixa, aquele caixotão. Mas o sistema terá direitos? O sistema o que é? Uma pessoa? Não. O sistema jurídico autoral não tem direito nenhum, zero. Tanto que toda a jurisprudência e até interpretações recentes, para que eu tenha a garantia desse direito, eu tenho que ter um mínimo de participação humana na elaboração, na programação, no desenvolvimento daquele código. Se eu não tivesse for autogenerativo ou generativa, o autoprogramável, eu não vou ter. Mas alguém programou lá atrás, sem dúvida. Só que a gente vai chegar num momento em que vai ficar tão distante esse programador humano, em que eu não vou conseguir mais identificar. Nesse momento não vai acontecer isso, porque há uma proibição efetiva. A revisão humana, ela está presente nos modelos legais existentes, nos projetos de lei, no AI Act também. Então, só fazendo só nesses 5 últimos minutos aqui, olha a integração que nós fizemos nesses 2 módulos aqui de inteligência artificial. Então, são conceitos, o que é, aplicações e questões jurídicas. Eu vejo aqui, gente, um diferencial muito grande, né? Quando a gente lida com o professor Renato Opsblum, porque ele é advogado, ele é economista, ele é cientista, tem mestrado pela Florida Christian University, além disso, professor universitário, professor de graduação na FAAP, não é isso, Renato? Professor de diversos cursos de pós-graduação, atuante no direito digital, efetivamente, um escritório, se não o mais, um dos mais proeminentes no Brasil no direito digital, e conseguir trazer uma pós-graduação que traga o aspecto da regulação, da análise do direito, da análise do mercado, a possibilidade que você tem de aumentar a sua capacidade de trabalho, né? Porque entender a inteligência artificial hoje também é uma forma de incorporar na sua capacitação profissional, né? Na forma de trabalhar e da entrega. Eu acho isso fantástico e tenho certeza que quem estiver conosco aí nessa pós-graduação não vai se arrepender de maneira alguma. Aí a gente tem outros 2 módulos de privacidade e proteção de dados. Um tratando de conceitos, princípios e hipóteses legais, e o outro tratando de direito dos titulares, responsabilidades dos agentes e sanções administrativas. Você já falou um pouco disso aqui, né? Falou já da GPDR, falou de como que os atos europeus estão evoluindo nesse tópico, mas eu posso esperar então aqui de proteção de dados um conhecimento que seja abrangente, mais técnico desse tópico. O que o nosso aluno deve esperar desses tópicos aqui de privacidade de dados no curso de pós? Fábio e alunos, privacidade é um conceito jurídico que sempre estará presente enquanto a raça humana existir. O que se coloca é quais são os limites, os controles, a efetividade e o acompanhamento da jurisprudência
na evolução desses conceitos, mas sempre vai existir. Por isso que eu coloquei a privacidade no início, que é algo jurídico mesmo, que justifica e embasa proteção de dados, que hoje é um direito fundamental, evolução legislativa, a cláusula pétrea constitucional. Proteção de dados que deriva de privacidade, de intimidade, Código Civil 2021, artigo 11 também bem interessante, chama atenção, né, a restrição voluntária que não é permitida, aqueles contratos, cliques que a gente faz hoje em tese não teriam validade, mas a gente fala nisso na aula. Proteção de dados. Esse 2024 será o ano do início das grandes sanções aplicadas pela ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, temos aí 2 anos, pouco mais, né? Temos aí 2020 já 4 anos, né, de LGPD, mas agora efetivamente teremos, olha, 4 anos já, em quanto tempo, hein? Essa aplicação, porque o processo de fiscalização foi discutido, aprovado, etc., processos em andamento, agora estão sendo finalizados, agora as multas começam. Um pouquinho mais longo do que aconteceu na Europa, mas está indo bem. E aí nós temos que estar sempre falando em proteção de dados, porque agora nós teremos uma evolução do dia a dia, da prática, da jurisprudência administrativa e também da jurisprudência do judiciário como um todo. E são nesses detalhes que nós teremos novas discussões de dosimetria de pena, da fiscalização como um todo, do que é relevante e do que não é. Por exemplo, existe uma tendência da ANPD a interpretar que a ausência de registros de logs, né, de registros de acessos dentro da companhia, de uma empresa, etc., de um controlador ou de um operador, de um processador, isso pode pode representar um risco importante e, portanto, justificar uma sanção também relevante. É uma questão técnica que está surgindo na verificação das fiscalizações da ANPD. Então é importante ter esse modo permanente, porque a LGPD vai ser para sempre, ela se integra com novas tecnologias e agora estamos aí tendo uma nova evolução. Então, LGPD, GDPR, proteção de dados, privacidade, isso é uma coisa que são institutos que estarão sempre ligados a novas tecnologias. Muito bem, Renato. E aí o curso segue falando da implementação de um programa de governança e proteção de dados no Brasil, o papel do DPO, que é uma nova carreira, né? O DPO é uma carreira hoje em dia, né? Toda empresa precisa de um DPO, não é isso, Renato? Como é que funciona essa figura do DPO? É o encarregado de proteção de dados previsto, né, uma nova atividade, novo cargo previsto na LGPD, que a gente chama de DPO, é mais elegante, mais robusto, né? Data Protection Officer, melhor que encarregado, mas é um encarregado com muita potência, com muita responsabilidade, com muitos desafios. Inclusive, por obrigação legal, o poder público tem que ter, automaticamente, e a esfera privada também tem que ter. Nesse momento está sendo discutido na NPD quem efetivamente terá que ter quantos, ou que forma, ou se dá para fazer as a service para todo mundo, etc. As empresas pequenas você já pode fazer as a service, uma PJ pode ser o encarregado de um grupo de empresas menores. Mas nesse momento está sendo discutido. E cada vez mais essa figura será relevante. E ela tem, dentre outras atividades, atribuições, de educar todo o time do processador e do controlador dentro dessa questão de proteção e também se relacionar com as autoridades e, por que não, também com os departamentos jurídicos. E é uma figura que pode até ter responsabilidade civil aqui, né, Renato? Claro. Quando me perguntam... Tem uma série de obrigações, me perguntam, cadê o seguro, inclusive, de responsabilidade civil, de anular deles? Mas eu preciso disso? Depende. Mas a LGPD não diz especificamente ali, é exemplificativo. Posso ter todo tipo de rol, mas é uma obrigatoriedade, é uma carreira, inclusive. Muita gente vai estar fazendo esse curso com a intenção de ser DPO, de ser encarregado de proteção de dados, o que eu acho ótimo, excelente. Porque isso exige conhecimento técnico, prática, experiência e toda uma bagagem teórica e prática, como, por exemplo, no nosso curso. Isso qualifica, vai qualificar para que a pessoa siga essa carreira. Muito bem. Aí, então, nós seguimos com segurança cibernética, controles e certificações, crimes cibernéticos, tipos penais, produção de provas e persuasão penal, tributação e novas tecnologias. Olha o quão abrangente é esse curso, né? Gestão jurídica e inovação, o Legal Operations, né? O Legal Design, Visual Law e Plain Language, sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e governança corporativa, e o Laboratório de Aplicação Prática, oficina dos principais temas aprendidos. Então, eu entendo aqui que trata-se de um curso que é fundamental para qualquer pessoa que queira trabalhar com direito digital.
Mas mais do que isso, né, Renato? Quando a gente pensa no direito e na evolução do direito, quando eu era estagiário, eu lembro de histórias contadas de estagiários que sumiam com processos. Que alguém mandava o estagiário ir lá e falava assim, esse processo está dando muito trabalho, pega esse processo, joga no rio, bota fogo nesse processo, né? Situações que hoje são impensáveis com o processo digital, com o mundo digital, né? Então, esse letramento para o profissional do direito ele é fundamental, né? É impossível pensar num profissional do direito que tenha destaque e que efetivamente consiga galgar posições, seja em empresas ou como advogado, autônomo, enfim, se ele não conhecer o direito digital, não é? E essas tecnologias, Renato? É quase que algo permanente, necessário e obrigatório. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. É claro que aqui no nosso curso nós temos algumas disciplinas muito profundas, mas temos também aquilo que é essencial e que é obrigatório, que todo advogado deveria fazer. Por que todo ainda não faz? Porque nós temos um tempo de absorção. Então, você citou e lembrou bem aqui, em 95, a internet veio, a potência começou lá em 2001, na época que a gente chamava da bolha, isso foi escalando. Quando veio o iPhone, aí nós tivemos aí o terceiro empurrão, e essa interconexão móvel, depois com as redes sociais tendo toda essa intensidade e a influência delas também. Então, nesse momento, todo advogado ele é, de uma certa forma, eletrônico, que seria a forma correta. Mas falar eletrônico fica muito old, né? Então, ele é digital, com mais ou com menos intensidade. Então, esse letramento que você citou, letramento digital, que eu acho um nome interessante, nós temos até no escritório um trabalho que nós fazemos de letramento digital, que é o aprimoramento para departamentos jurídicos, que nós fazemos imersões com técnicas específicas de atualização para conseguir passar para esses departamentos jurídicos, isso aqui vai para os advogados corporativos, o que tem à disposição dele, o que ele tem que se preocupar, quais são as questões envolvendo novas tecnologias importantes, e ao mesmo tempo como ele tem mais eficiência dentro desse mundo de inteligência artificial e até como contratar escritórios de advocacia usando KPIs, né, usando referências específicas para ter mais qualidade, menos preço e mais eficiência. Então, está tudo dentro dessa estrutura do que nós chamamos hoje de novas tecnologias e direito digital. Renato, esse curso de pós-graduação Lato Sensu da Galícia Educação, da Escola de Direito da Galícia, que você é o curador, idealizador e que trouxe toda a matriz que trata de direito e novas tecnologias, para quem ele é destinado? Quem é o teu público-alvo? Quando você imaginou essa matriz, esses professores, quem você imaginou que cursaria essa pós-graduação? Eu vou responder com base no título do curso, Novas Tecnologias. O que são essas novas tecnologias? Então, eu tenho segurança da informação, eu tenho programas de computador, eu tenho sistemas, eu tenho gestão, eu tenho a questão jurídica em si, que envolve o impacto nas novas tecnologias, eu tenho recursos humanos, eu tenho a parte policial, eu tenho a magistratura, eu tenho os cargos públicos, a Defensoria Pública, por exemplo, Ministério Público, eu tenho peritos, eu tenho assistentes técnicos, eu tenho marketing digital, eu tenho todo esse mundo, entre aspas, do ecossistema digital que está ligado a novas tecnologias. Então, o profissional que se interessa por esse curso não precisa ser só o profissional do direito. Aliás, é bom que não seja. Basta que ele tenha uma graduação e tenha algum tipo de interesse e ligação com novas tecnologias e os seus reflexos de riscos, reflexos técnicos, casuísticos e também jurídicos. Notem que eu deixei o jurídico no final para mostrar efetivamente que você não precisa ser formado em direito para fazer esse curso. Até porque hoje, quando a gente fala em direito digital, é algo multidisciplinar e o curso é multidisciplinar. O que o nosso aluno, a nossa aluna pode almejar ou pode alcançar efetivamente com esse curso de pós-graduação? O próprio curso vai estimular e trazer novas ideias durante as discussões, as aulas e o próprio curso. Então, o próprio aluno ele vai poder pensar, nossa, eu posso trabalhar nesse nicho, fazer uma programação, fazer marketing, fazer gestão, estudar novas aplicações, novos modelos, ou eu posso prestar um concurso, ou eu posso me dedicar a essa área específica do DREX, enfim. Todas as áreas ligadas ao mundo digital, à tecnologia e com essa pitada jurídica são oportunidades para o aluno. Então, é uma espécie de super nicho. Nós não temos um nicho específico do curso, o curso é Direito e Novas Tecnologias, hoje o conceito é amplo,
Mas dentro do curso, o aluno vai perceber que existem subnichos de especialização. A perícia, por exemplo, é uma delas, encarregado de proteção de dados, inclusive trabalhar comigo no meu escritório também, o que nós já colocamos. Então, são muitas oportunidades de capacitação específica dentro das novas tecnologias com essa pitada jurídica. Muito bom. Queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui, Renato. A gente tem um time de primeira grandeza aqui, né? Vou citar aqui alguns professores, Arthur Pessoa, Débora Ciropeu, Diogo Manganelli, Flávia Gonçalves, Gabriela Bileira, Saurina Vaz, Jones Oliveira, Letícia Prevenin, Lisandra Almeida, Manuela Filador, Maria Beatriz Previtari, o próprio professor Renato Opsilum, Ricardo Neri, Tatiana Ushida, Tamara Colso e Vinícius Azevedo. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho aqui da escolha desse time, né? Se você quiser citar em específico o professor, enfim, mas queria te deixar à vontade para falar da escolha desse time, né, que você formou para trazer para essa pós-graduação em Direito e Novas Tecnologias. Eu vou citar o time, né? São pessoas que eu tenho contato, que eu já conheço e que têm experiência hands-on, prática. Muita gente do próprio escritório, inclusive. Eu lembro disso em 2001, a Revista Exame fez uma matéria sobre um projeto de comércio eletrônico na época, que era um 589 de 99. Não falava tanto que esse eu guardei na minha memória RAM aqui. E aí me perguntaram, Renato, qual foi a pós-graduação que você fez? Eu falei, eu não fiz pós-graduação em Direito Eletrônico na época, porque não tinha. Ele falou, mas não tem nenhuma? Eu falei, tem. E eu lembrei da primeira que eu fiz, que foi uma proposta da UNAERP, na época, 99. Direito de Informática, que era, né? E aí saiu no exame assim, o Renato ele não fez pós, ele criou a pós. Por que isso? Não estou falando isso para me prestigiar, nada disso. É porque o assunto é novo e ele exige a experiência hands-on, a experiência prática. Então, quando nós desenvolvemos esse curso, na composição do corpo docente, a primeira condição é saber o que acontece na prática. A segunda condição, gostar de lecionar. A terceira condição é poder lecionar. A quarta é lecionar bem. Então, eu não poderia fazer um curso teórico. Existem muitas referências, né, no Brasil, no mundo, etc., mas o objetivo foi trazer esse hands-on, até porque tudo é muito dinâmico. Então eu tenho que trazer, ou procurar trazer o máximo possível da prática do que está acontecendo na realidade tecnológica do momento, que é o que vocês terão. Então fica mais fácil, inclusive, para gerenciar, ter pessoas que eu estou no dia a dia falando, olha, e esse caso, e aquele, essa perícia, esse detalhe técnico, essa evolução, aquela lei da Noruega, por exemplo, vamos encaixar, vamos mexer nisso, etc., para dar dinâmica do curso e não engessar. Então, esse é o grande motivo. Vou citar o time como um todo, não vou nominar ninguém. Todos são excelentes profissionais e cada um com o seu jeito dentro da sua área, mas todos com muita experiência. Muito bacana. Então, veja que tem uma barreira que o professor Renato Opsilum já rompeu, que para nós agora fica mais fácil. Agora a gente tem um curso de Direito Digital, de novas tecnologias no direito, tá? Para que efetivamente a gente possa se inserir nesse mercado. Então, muitas vezes os advogados eles têm dificuldades, né, de clientela, dificuldades de expandir a carteira de clientes, dificuldade de expandir o portfólio de trabalho. E eu vejo no direito digital uma baita de uma oportunidade, né? Porque toda empresa precisa lidar com toda empresa, da menor à maior, né? Até aquela que é a grande empresa, a companhia aberta, precisa lidar com isso também, né? Então é uma oportunidade incrível, né, para os advogados, só que precisa ter esse letramento digital, precisa entender como é que funciona, precisa se capacitar para isso, para entregar um trabalho efetivamente de qualidade, né? Com gente que já esteja fazendo isso, com gente que já conheça os meandros do direito digital, das tecnologias aplicadas ao direito. Eu acho que é uma oportunidade incrível, portanto, né? Então, estou querendo convidar todos vocês para que venham para essa pós-graduação de Direito e Novas Tecnologias, sob a curadoria do professor Renato Opsilum, que não é na minha opinião, mas é na opinião da sociedade toda, é a maior referência no Brasil sobre o tema hoje. Muito obrigado, viu, Renato? A gente está muito feliz de te receber aqui. Eu sou muito feliz de poder contar contigo em mais um projeto aqui. E é uma alegria estar aqui junto com vocês nesse grande e permanente projeto. Venham para o mundo digital, venham participar conosco. Eu terei muita alegria em estar com vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Fábio, conte sempre comigo. Estamos juntos.